Olá, tudo bem? Bom dia, passando aqui para gravar mais um vídeo no canal Rabisco de Deus. O meu nome é Rizonaldo, quero falar hoje sobre uma parábola do grão de mostarda. Como Jesus, ele está explicando e falando que nós temos que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. Ele fala que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. É muito importante nós analisarmos as Escrituras Sagradas para nós aprendermos a interpretar a palavra do Senhor, para não interpretarmos errada. Muitos falam que a nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, e não é isso que a Bíblia está dizendo. Está em Marcos capítulo de número 4, no versículo de número 30 ao 32. São 3 versículos, e diz assim a palavra do Senhor. Você confere aí na sua Bíblia. Ele diz assim, ó: disse mais, a quem assemelharemos o reino de Deus? Ou como que parábola o apresentaremos? O que parábolas apresentaremos? Ou seja, estava apresentando o reino de Deus a um grão de mostarda. Como várias outras parábolas, ele fala sobre o reino de Deus. Versículo 31, é como um grão de mostarda, é como um grão de mostarda, não é do tamanho de um grão de mostarda, é importante, ó, como um grão, ou seja, como fala como um grão, não está falando o tamanho, a diferença, como é comparado, comparação em ação e não de tamanho físico, que quando semeada é a menor de todas as sementes sobre a terra. Quando ela é semeada, ela é pequena, de pequena estatura. Versículo de número 32. Mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar em si a sua sombra. Ou seja, quando ela é plantada, então tem que ser como um grão, porque quando é plantada, ela nasce e ela vai germinar e ela vai crescer. Ou seja, se é como um grão, ou seja, a parte como um grão, a ação de plantar, de ser plantada e germinar e crescer, é assim a nossa fé tem que ser, como um grão de mostarda. Não importa o tamanho da nossa fé, por menor que seja, ela tem que ser colocada em ação, tem que ser colocada em prática. Não importa. Não adianta eu ter fé, eu falar que tenho fé se eu não coloco minha fé em prática, se eu não ajo, se eu não tomo atitude, se eu acredito, mas eu não corro atrás, se eu não coloco a minha fé em prática. É isso que Jesus está falando. A menor semente, quando ela é plantada, quando ela entra em ação, quando ela é entrada em ação, ela se transforma, ela fica grande, ela cresce. E cresce a ponto de ter uma serventia. As aves dos céus, eles vão se aninhar sobre elas. Vai ter uma serventia. Tiago fala que a nossa fé sem obra, ela é morta. Se encaixa dentro dessa parábola. Você não adianta eu ter fé se eu ficar estacionado, se eu não correr atrás, se eu não colocar a minha fé em prática. Eu acredito que vai ter mudança, eu acredito que eu vou conseguir, mas eu não esforço para conseguir, se eu não esforço para chegar lá. Eu sei que essa situação vai passar, eu sei que eu vou, as portas vão se abrir, mas se eu não enviar currículo, se eu não correr atrás, se eu não for atrás da minha bênção, se eu não for atrás do meu emprego, essa bênção, como que eu vou alcançar aquilo que eu acredito? Se eu não fazer a minha parte. Ou seja, como um grão de mostarda. O grão de mostarda, mas Jesus falou, ele plantado. Se o grão de mostarda ele ficar também numa partilheira, se ele não for plantado, ele não vai germinar, não vai ter como germinar se ele não for ter contato com a terra. Assim a nossa fé. A nossa fé, ela pode ser pequena, por pequena que for. Se eu correr atrás, se eu colocar ela em prática, a luz vai brilhar no meu caminho. Ou seja, a fé sem obra ela é morta. Amém? Ficando aí esse pequeno palavra deixando nesse vídeo aí. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. Tem outros vídeos no canal. Amém? Tinha prometido que diariamente estaria gravando vídeo, mas infelizmente ou felizmente não deu para ter essa sequência. Mas prometo que quando der, vou estar gravando vídeo, vou estar enviando aí no canal. Amém? Tem mais de 70 vídeos já gravados. Se você quer ver algum dos vídeos,
Vou continuar estudando, meditando na palavra do Senhor e vou estar dando continuidade a esses vídeos. Se você quiser ver outros vídeos nesse canal, esteja se inscrevendo, acione o sininho para estar confirmando. Se gostou, deixe o seu joinha, amém? Muito obrigado, que Deus abençoe.